tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje no nosso Talk Show, nosso episódio em homenagem ao Mês da Mulher. Esse é um episódio muito especial para a gente, para celebrar a liderança feminina na prática, como a gente tem conseguido, através da inclusão feminina, fazer a transformação no mundo dos negócios. E a gente tem hoje aqui uma convidada, que é a Marina Ross, que para mim é uma pessoa extremamente especial. Estou muito feliz de ter ela aqui com a gente, porque a minha história com a Marina começou alguns anos atrás, quando a gente trabalhou juntas na Monsanto. Naquela ocasião eu era gerente de RH, eu era head de RH, e a Marina trabalhava na minha equipe por um breve período de tempo como HRBP. E foi uma experiência, uma troca muito afetiva, criativa, divertida, afetuosa mesmo. Foi um momento muito gostoso e a gente sempre achou que foi uma pena que tenha durado tão pouco. E depois, coincidentemente, anos na frente, a gente se reencontrou, escrevendo juntas um livro sobre diversidade feminina, Mulheres no RH, ela num capítulo, eu em outro, falando de toda essa trajetória feminina. E foi muito bacana a gente ter tido essa oportunidade. Então não poderia ter uma convidada mais especial do que a Marina Ross para falar, para a gente homenagear as mulheres em conjunto aqui. E agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar, falar um pouquinho dela para nós todos aqui no Talk Show. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Eu sou Marina. Antes de mais nada, quero dizer que eu estou muito feliz, agradecer muito pelo convite, por estar aqui. É uma honra, como a Regiane falou, a gente se conheceu há alguns anos, trabalhando juntas na Monsanto, e acho que é muito significativo como, por mais que tenha sido um período curto, foi tão marcante, e acho que são exemplo da liderança de impacto que a Regiane teve, que mesmo sendo um período curto, de fato marcou minha vida, assim, algumas frases eu lembro que eu repeti muitas vezes depois com o meu time, na minha liderança, e é muito gostoso ver os anos passando e a gente se reencontrando e o legado que as pessoas da liderança deixaram na nossa vida. Hoje eu sou diretora de recursos humanos da Decathlon no Brasil, tenho uma carreira aí de alguns anos em RH, em diferentes posições, mas principalmente como business partner. Trabalhei bastante tempo em startup, em tech company, e agora estou aí há um ano trabalhando na Decathlon. Grande entusiasta do tema de diversidade, equidade e inclusão, principalmente quando a gente fala sobre liderança feminina, que é o que mais me toca, né? Já que sou mulher, faço parte desse grupo, eu acho que fica muito mais fácil a gente conseguir falar desse lugar onde a gente vive e consegue contribuir mais efetivamente com as experiências que a gente tem. Obrigada, Rê. Prazer estar aqui com você, uma honra. Uma honra também para mim, muito bacana, e ver tua trajetória, esse lugar que você está hoje, e te ver tão feliz, né? Eu sinto a tua energia, assim, isso é muito bacana, Marina, muito bacana mesmo. Vamos lá, então, na Decathlon, vocês subiram de 41% para 44% mulheres em posições-chave, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como isso aconteceu e o que vocês têm feito para que esse número fique tão continue como está e fique ainda mais sólido, né? Bom, começando aí tem o Breaking News, que a gente chegou no final do ano em 45%. A gente conseguiu alcançar essa meta já em 2025. E acho que são várias coisas, não tem uma única ação certeira quando a gente fala sobre chegar em equidade, né? De fato, é um trabalho intencional, consistente e com múltiplas ações que precisam caminhar de mãos juntas. Acho que a primeira coisa que a gente sempre fala na Decathlon é que isso não começou da noite pro dia. É um trabalho que vem sendo feito desde 2020, principalmente começando com a conscientização, com conversas sobre temas que tocam a equidade de gênero, mas também que falam sobre machismo estrutural, sobre questões que a gente vivencia no dia a dia, sobre como os homens podem se posicionar como aliados das mulheres nessa jornada, temas recorrentes que a gente via que aconteciam na companhia. Então foram várias ações de conscientização que foram marcando esse momento.
Em paralelo, a gente trabalhou muito com o desenvolvimento das mulheres, fazendo tanto rodas onde a gente pudesse trazer os temas mais importantes que tocam a gente no dia a dia e que muitas vezes homens não conseguem enxergar, né? O homem nunca vai entender qual é a diferença da maternidade, de ter um filho para uma mulher e do que é um ter filho para um homem. Tem coisas que os homens nunca vão conseguir entender. Então a gente trabalhou bastante nesse sentido, né? No desenvolvimento das mulheres, com programas de mentoria. Ano passado a gente garantiu que nas nossas iniciativas de treinamento e desenvolvimento sempre tivesse um percentual alto de participação de mulheres. Então a gente trabalhou bastante com desenvolvimento também, e acho que foi fundamental, chave, a intencionalidade de meta para contratação. Mas como a gente fez um trabalho em paralelo de conscientização, de treinamento, de conversas, de trazer os homens juntos para esse diálogo, não foi algo que foi visto como uma imposição, não foi algo que foi visto como algo que não era justo. Todo mundo entendia que era justo e certo colocar essas metas para contratação. E aí a gente foi escalonando o que era possível ao longo do tempo, e acho que o que fechou o ano com chave de ouro foi que a grande virada que a gente teve de 2025 para chegar em 45% foram as promoções internas. Então foi muito mais pelo desenvolvimento, pelo reconhecimento das mulheres que trabalham com a gente do que pela contratação externa, que também aconteceu. Então eu acho que a grande resposta é que não pode ser uma ação isolada, tem que ir por várias frentes diferentes, tem que ter intencionalidade e tem que ter uma consistência no discurso. E acho que tenho a grande sorte também de ter uma liderança, né? Eu acho que no mundo todo a Decathlon tem um comprometimento muito grande com a equidade de gênero, mas especificamente falando do Brasil, né? Do meu líder, o Cedric, CEO da Decathlon no Brasil, pessoalmente comprometido com isso e que leva esse discurso, né? A gente teve agora recentemente o lançamento da nossa estratégia do ano e falamos sobre esse grande legado que a gente está construindo, sobre esse número que a gente alcançou. E foi, assim, uma felicidade imensa. Eu tinha um orgulho muito grande dele, né? O nosso líder, o Cedric, se posicionando, falando sobre esse movimento mundial que, infelizmente, está acontecendo, de desacelerar os temas de diversidade e se comprometendo pessoalmente como líder de que na Decathlon não aconteceria isso. Então, acho que isso não dá para negar que uma liderança consciente, comprometida, faz muita diferença para que as ações consistentes consigam perdurar e não sejam colocadas em segundo plano. Ainda hoje, mesmo a gente estando atingindo os 45%, e com esse cenário de diminuir um pouco o mundo, né, nas questões de equidade de gênero, a gente continua colocando isso como KPI país, a gente continua acompanhando esse indicador. Então, um orgulho muito grande. Que bacana, Marina. Eu tinha certeza que você era a convidada ideal, porque a paixão e o amor com que você fala dessas questões, porque se eu pudesse sintetizar um pouco do que você está trazendo, né, que é a importância de que a cultura esteja focada nisso, né? Que seja uma coisa verdadeira e genuína. Então, eu concordo totalmente que é preciso intencionalidade, mas você falou, né, da intencionalidade aliada com práticas e foco em desenvolvimento das mulheres e próprio letramento da organização como um todo, né? Exatamente. Então, acho que a soma de tudo isso fica muito poderoso. E aí a cultura se transforma dessa forma, né? Marina, você acha mesmo, eu também é uma coisa que a gente percebe, né, que esse foco na diversidade, e às vezes eu diria até que falar em lideranças humanizadas e tal, está perdendo a força globalmente. Por que você atribui? O que você acha que está acontecendo? Por que isso está acontecendo, na tua opinião? É muito triste, na verdade, né? Porque de fato está acontecendo. Até estava conversando com o time sobre... A gente olha muitas tendências de RH, os materiais de reporte que vêm, e muitos deles mostram uma queda drástica de priorização dos temas de diversidade, que antes ficavam em primeiro, segundo, hoje está oitavo, nono, vai caindo drasticamente, né? Eu acho que não tem como dissociar isso de mudanças de governo que acabam acontecendo e com outras diretrizes. De fato, isso é um tema político, e tem um tom muito grande quando a gente fala sobre quem está governando os países e que, consequentemente, quem está dominando o mundo. Isso é um fato. E eu acho que isso prova, para mim, mais do que pensar nessa influência, para mim isso é a prova de que muito do que a gente falou sobre diversidade durante muito tempo era um discurso para se alinhar a uma tendência,
né? E que eu sempre falava, não achava tão ruim assim, porque de alguma forma, pelo menos é tendência, pelo menos empurra. Pelo menos vamos aproveitar a onda para fazer o nosso trabalho bem feito, né? Mas na prática, quando a gente olha, quando isso virou uma grande tendência, o que eu percebia muito era que não eram as pessoas mais capacitadas que você colocava para tocar essa agenda dentro das organizações. Muitas vezes era, temos um comitê de diversidade, vamos colocar uma mulher, só por ser mulher. E que é importante ter a representatividade, mas também é importante você ter a técnica na mão, né, os dados, entender tecnicamente como tratar esse tema, enfim, né? E aí eu acho que a gente foi foi levando de uma forma muito amadora, com pouca intencionalidade, e o que a gente via muito era isso ser uma pauta com discurso, tinha muito evento, às vezes um treinamento ou outro, mas faltava intencionalidade. A partir do momento que deixa de ser uma tendência por conta das mudanças de governo, a agenda cai. Esvazia, né? Esvazia. E eu acho que a gente tem que fazer um pouco também uma autorreflexão, uma meia-culpa nesse sentido, se nós, lideranças, né, não só RH, porque eu acho que esse é um tema, eu costumo falar que para mim, diversidade é um tema de liderança tal qual é desenvolvimento, tal qual é recrutamento, então acho que nós, lideranças, também temos que fazer a nossa meia-culpa, se a gente tratou esse tema estrategicamente, ou se a gente tratou esse tema muito na emoção, muito naquela coisa, que bom, pela primeira vez estou tendo espaço para falar isso, então a gente foi muito na emoção, acho que a gente acabou sendo pouco estratégico e apontando muito o dedo na cara dos erros. Não tem como, né? Óbvio, a gente precisa fazer as correções de caminho, tal qual a gente faz com todos os temas que a gente fala sobre desenvolvimento. Mas não tem como. Que CEO gosta de ter um dedo apontado na cara dele o tempo todo, falando, aqui você falou errado, aqui você não incluiu tudo. É um trabalho que eu acho que a gente também levou algumas vezes muito na emoção, e aí acaba talvez em algum momento ficando cansativo, né? Acho que a primeira oportunidade, assim, não virou mais tendência, tá bom, não aguento mais essas pessoas que só ficam apontando o dedo na minha cara, indo mais num lado de apontar os erros e menos num lado de construção. Acho que você tem razão, e eu acho que agora cabe a nós, né, a gente não deixar que isso se esvaia, né? Exatamente. E talvez ir comendo sede ao pote, fazendo de forma intencional, construindo, com desenvolvimento genuíno, porque aí as coisas tomam um rumo bem bacana. Acho que talvez é normal isso, né? Num primeiro, abriu as portas, vamos, né? E aí a gente se atropelou um pouco, talvez, né? Mas acho que teve ganhos também, assim, também. Acho que a gente tem que fazer nossa autoanálise para continuous improvement, mas também não temos que ficar nos punindo, né? Claro. Acho que faz parte do processo de amadurecimento, né? De transformação, não é? Aqui a gente tinha uma pergunta sobre, e você me falou que vocês tinham como meta 45% de mulheres na liderança até o final do ano, mas vocês já chegaram. Já chegamos. Em 50, né? A gente chegou em 45. E agora a meta é 50. Agora a meta é 50 e a gente chegou em 45% pensando em todos os layers de liderança. Agora, para os próximos 3 anos, o nosso plano é escalonando, olhando por layer, para a gente chegar na equidade de gênero em todos os layers. Então, nosso foco prioritário agora vai ser a média liderança, principalmente gerentes, né, as nossas lideranças, os diretores de loja. Esse vai ser o nosso foco para chegar na equidade de gênero no middle management nos próximos 3 anos. E aí, automaticamente, gerando um talent pool, nosso plano de sucessão, nosso talent pool também tem metas de equidade de gênero, para que a gente consiga abastecer na alta liderança com um talent pool consistente, consiga chegar também na equidade de gênero nesse layer de diretores e de alta liderança. E na prática, essa métrica para o Talent Pool tem se materializado? Vocês têm conseguido cumprir? Tem funcionado? Tem com desafios. Eu acho que o grande desafio quando a gente fala sobre o Talent Pool, e que aí é o grande desafio quando a gente fala, né? É muito mais desafiador a gente chegar no primeiro nível de liderança, né? Mas tudo bem, gostamos de desafio. E eu acho que é importante isso, assim, também pensar que é uma questão de tempo mesmo, né? A gente não chegou na equidade de gênero em 1 ano, a gente chegou em 3, 4, né? Mas acho que o grande desafio é que quando a gente fala de potencialidade, é sempre
um ponto fraco quando a gente fala sobre a liderança feminina, porque automaticamente, por vieses de gênero, a gente acaba pesando muito mais no comportamental e na potencialidade das mulheres. Sim. Então, a gente aposta mais nos homens. Ele tem esse gap de potencialidade, mas eu vou apostar. Tecnicamente, ele é perfeito. Né? Tem esses problemas comportamentais, vou apostar. Para mulheres, ao contrário. Para mulheres é assim, não, mas a potencialidade ainda não tá tão alta. A gente aposta menos na potencialidade das mulheres. Então, no talent pool, as mulheres acabam ficando, pronta em 2 anos, pronta em 3 anos. Tem esse viés que precisa ser trabalhado. Eu acho que é importante a gente ter isso como um dado claro pra gente começar a trabalhar também com mais clareza, conseguir argumentar e questionar com os líderes, com os dados mais concretos. Tá vendo que aqui, quando a gente vê as mulheres estão em outro nível de potencialidade, por que será que as mulheres não estão ainda acionadas como Red Now? Então, o que a gente vai fazer para acelerar? Esse é um ponto que a gente vai fazer para acelerar, né? O desenvolvimento das mulheres que estão no Talent Pool. Mas eu acho que esse aspecto que você trouxe, que esses vieses que a gente carrega, né? E são fortes mesmo. Eu não sei, recentemente, eu vi não sei se foi no Instagram, eu não lembro quem deu esse depoimento, mas de uma orquestra sinfônica, audição para essa orquestra. Então, eram músicos e fazendo ali, prestando audição para fazer parte daquela filarmônica. E sempre muito mais homens aprovados do que mulheres. E aí uma pessoa propôs que, dado que é música, que isso fosse feito às cegas, a audição. Né? Que nem tem aquele programa... Casamento às cegas. Casamento às cegas, ou aquele outro que você vira a cadeira, esqueci o nome. The Voice. The Voice e tal. Então, para fazer a audição às cegas. E quando começaram a fazer as audições às cegas, mulheres e homens foram aprovados com paridade. Então, porque tem realmente essa questão muito forte, né? A gente traz com a gente, desde a nossa formação, parece sempre que a mulher está num degrau um pouquinho abaixo do homem, né? Sempre. É uma coisa, assim, eu falo bastante, assim, até para as mulheres do meu time, né? A minha sensação, e não só sensação, foi um pouco do que eu vivi na prática, tanto com a minha experiência individual, quanto com a experiência de acompanhar o desenvolvimento de muitas mulheres, principalmente mulheres executivas nos últimos anos que eu estou numa posição de liderança mais sênior. Meio que não importa o comportamento que você tenha quando você é mulher. Se você não é uma pessoa que se posiciona, se você é uma pessoa mais conciliadora, se você é mais política, você é fraca, você não toma decisão, você é a café com leite da mesa. Se você se posiciona, se você se coloca... Você é agressiva. Você é agressiva. É um pouco assim, meio que não tem saída. Não tem jeito, Qualquer um dos 2 lugares para onde você se posicionar e você resolver, né, estrategicamente atuar naquele ambiente, você vai ser julgada de alguma forma e vai ser categorizada, assim. Então, você tem que fazer uma escolha estratégica mesmo. Onde eu vou perder menos de posicionamento aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Eu acho que, pelo menos na minha experiência individual, assim, do que eu fui observando e ouvindo as mulheres, chega um momento, assim, que você, para fazer o seu planejamento de carreira, você tem que aceitar que é isso, não se conformar. Não é se conformar. Mas ter essa leitura, né? Mas ter essa leitura e você aceitar que vai ser assim, que você vai estrategicamente, mas você não vai se conformar. E eu acho que uma coisa muito importante quando a gente chega numa posição de liderança sênior é usar esse poder, entre aspas, que a gente tem na mão, porque você acaba tendo um poder maior de influência. Sim. Para mudar essas questões de forma muito estratégica, não se conformar, aceitar que é assim, jogar o jogo, mas não se conformar e mudar o que você consegue com esse poder que a gente tem na mão numa posição de mais influência. É verdade. E isso passa por a gente estar se transformando o tempo todo, né? A minha consciência era uma lá atrás. Hoje é outra, né? A gente vai se transformando, a gente vai amadurecendo e vai ganhando força nesse sentido. Totalmente. Nossa, eu acho que isso que você falou de ter essa leitura, não achar que está certa, né, mas ter essa leitura para poder ler o ambiente e conseguir se posicionar da melhor forma para causar o impacto correto naquela hora e ir avançando, é muito importante, né? É muito importante. Acho, enfim, você sabe disso muito bem. A gente vai assim... escolhendo realmente as batalhas. Tem tanta coisa que a gente vê e que às vezes a gente precisa pensar, não, eu não vou entrar em conflito por isso agora, porque é completamente absurdo o que está acontecendo aqui.
tem um machismo estruturado muito forte, mas estrategicamente é melhor, é verdade. A gente vai escolher uma batalha muito maior, a gente vai escolher e que beneficie muito mais as pessoas, né? Assim. E eu acho que isso acontece em tudo na vida, no mundo corporativo, na vida mesmo, né? Mas acho que quando a gente fala sobre a liderança acontece muito mais, a gente tem que ser muito estratégica para conseguir mover. E eu acho que nos últimos anos a gente moveu, a gente moveu. Tem coisas que a gente perdeu, tem coisas que a gente ganhou, espaços que a gente ganhou e depois perdeu. Agora essa queda, né, na questão da priorização dos temas de diversidade. Mas eu acho que tipo, de alguma forma a gente foi avançando. Assim, eu lembro que a gente discutia no passado, quando eu comecei a minha carreira, a gente discutia que tinha que ser uma opção se a mulher quer uma carreira executiva, se ela vai ter filhos. É verdade. Eu me lembro de ter muitas conversas onde a gente falava sobre mobilidade de mulheres, e aí automaticamente... E ela não tinha mais potencial por causa disso, né? Não, mas não vamos considerar ela porque ela é casada e tem filhos. E ela não tem mobilidade. Mas ninguém perguntou pra essa mulher se ela tinha mobilidade. Automaticamente a gente assumia. Hoje não é mais aceitável, hoje isso não acontece mais. Então eu acho que a gente tem sempre que lembrar, né, que a gente ganhou muito, mas que a gente ainda tem muito, muito a ganhar, e ser muito estratégico e inteligente pra gente conseguir ganhar coisas que perdurem ao longo do tempo. É verdade. E tem passos que a gente já deu e que não retrocedem mais, né? Perfeito, muito bom. O que você acha que são as principais dificuldades na transição, quando a mulher sai de uma atividade mais operacional, mais tática, e vai para uma atividade de gestão, mais estratégica? Eu acho que é justamente isso, que quanto mais estratégico você está, quanto mais estratégica a sua posição, mais o seu comportamental é importante, né? E as mulheres são muito mais julgadas pelo comportamental. Então, eu acho que saber comprar as brigas, saber se posicionar, saber onde atuar, eu acho que é a maior dificuldade. Eu lembro que pra mim, especificamente, assim, eu vim refletindo sobre a nossa conversa hoje e me veio memórias, assim, na cabeça, né? Eu fiz minha carreira em RH. RH é uma área majoritariamente feminina. Eu trabalhei quase que a minha vida inteira com líderes mulheres, pares mulheres. Eu era business partner e as áreas de negócio majoritariamente tinham homens. Que eu sempre falava assim, mas é porque eu sou business partner de tecnologia, a tecnologia tem mais homem mesmo. Eu não tinha muita consciência naquela época. Mas meio que os homens estão acostumados a trabalhar com RH mulher, a decisão final era mais da liderança. E eu tava num time com muitas mulheres sempre. Logo que eu assumi uma posição de liderança, eu lembro que trabalhava numa empresa, eu ainda estava num cargo de gerente, mas eu reportava para o CEO, todos os meus pares eram homens. Para mim foi uma mudança brusca, assim, drástica, porque você está num ambiente muito menor, você pode de um CEO, é um grupo muito mais reduzido, onde é muito mais confortável e aberto, conversas predominantemente masculinas. E foi um choque, assim, pra mim estar naquele ambiente. Eu era muito mais questionada, muito mais... as pessoas duvidavam muito mais do porquê eu tava naquela cadeira. Eu era bem novinha, assim, tinha 31 anos quando eu assumi essa posição, que era de número 1 de RH, apesar de ser uma cadeira gerencial, o que já diz muito, né? Eu era a número 1 de RH numa cadeira gerencial, reportando para um CEO com pares homens diretores. Isso acontece com bastante frequência. É raro, mas acontece muito. E já diz muito, mas naquele momento, assim, você, né, mulher, nossa, minha oportunidade na minha vida, tô aqui trabalhando com CEO. E eu era tão questionada, assim, nossa, que essa menina novinha tá chegando aqui pra dizer o que eu tenho que fazer. Era assim, nitidamente era isso. Claramente, eu perdi a oportunidade da minha cadeira virar, de fato, uma cadeira de diretoria por isso, assim, porque não podemos ter uma mulher tão nova no grupo de diretores. E eu acho que para mim esse foi o grande aprendizado, assim, de você sair de uma cadeira mais operacional para uma cadeira estratégica. Construir as relações, se posicionar de uma forma mais estratégica. E eu acho que é o que eu falei, não tem muito certo ou errado. Se você for mais conciliadora, você vai ser fraca. Se você for mais forte, você vai ser agressiva. Então
escolha o seu caminho, se posiciona nele, seja consistente nele, crie seus aliados, porque os desafios comportamentais que vão aparecer vão ser muito diferentes. E eu acho que até quando a gente fala sobre os nossos liderados também, tem coisas assim muito implícitas que não são claras, assim, mas coisas que a gente vai vivendo, assim, do tipo... um homem pode contar como foi o seu final de semana, uma mulher não pode falar muito da sua vida pessoal, porque senão não é legal. Até esse small talking que você tem, assim, com o seu próprio time, assim, acaba sendo um pouco... mal visto, né? Mal visto, assim, é muitas coisas. Então eu acho que a gente precisa aprender a ler esses cenários, mas eu também acho que a gente precisa aprender a se posicionar e a ver quais são as batalhas que eu vou comprar, e essas eu vou comprar porque é minha carreira e porque a gente também não pode se conformar em ficar vivendo esse cenário, sabe? E eu acho que você falou uma coisa, né, Marina, que eu acho que, assim, quando eu penso em você, eu acho que tem a ver com você, que é se posicionar de acordo com a sua verdade, né? Então, claro que guardados os devidos cuidados para sobreviver a muitas coisas, mas essa questão de ser aquilo que a gente acredita que e que nos conecta com a nossa verdade, que acho que traz força, né? Eu acho que traz. Eu acho que hoje, quando eu penso, pelo menos na minha trajetória, assim, eu não acho que eu tive uma carreira lenta. Eu acho que, sim, eu sou muito feliz, sou muito agradecida pelas oportunidades que eu tive, pelas pessoas que eu encontrei no meio do caminho. Mas eu vejo claramente pessoas que tiveram caminhos muito mais fáceis que os meus, porque não eram pessoas que se posicionavam. Eu escolho um caminho sempre de me posicionar com cautela. A gente vai aprendendo com a vida também a ser mais conciliadora, enfim. Tem momentos que a gente é mais conciliadora, enfim. Mas eu vejo pessoas que claramente tiveram oportunidades muito mais rápidas, saltos salariais muito mais significativos do que os meus, assim. Mas no final do dia eu penso, tudo bem, eu cheguei no mesmo lugar. E com a tua felicidade, com o teu sentido, né? Eu reflito muito isso, assim, sobre tanto a minha liderança quanto de outras mulheres que estão ao meu redor. A gente chegou, a gente foi autêntico. Talvez o preço que se paga por você trabalhar com essa autenticidade seja esse mesmo, de ter uma carreira, não vai ser meteórica, mas também não vai ser nada ruim, pelo contrário, né? Eu acho que no final das contas vale a pena, assim, porque pelo menos pra mim, o que me motiva é olhar pra trás e ver que eu deixei um legado. Exato. Que as coisas que foram construídas não foram deixadas pra trás. Então hoje, quando eu vejo mulheres do meu time que me mandam mensagens falando, nossa, isso aconteceu várias vezes, Dia Internacional da Mulher, mulheres do meu time mandando mensagem falando, nossa, não tem como não pensar em você nesse dia, você me inspirou a pensar muito sobre a minha carreira. Líderes que eu tive, eu lembro, né, numa empresa que eu trabalhei há pouco tempo, que eu levava muito a gente falar sobre as pautas de equidade de gênero. Um líder meu, homem, me mandou mensagem falando, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar, obrigada por ter trazido isso, agora eu tô parando pra pensar, até mudou a relação com a minha esposa. Olha que legal. Então, isso pra mim é o meu drive de carreira. Óbvio, eu quero ganhar dinheiro, tenho as minhas ambições, eu sou muito ambiciosa, mas o meu propósito, genuinamente, é olhar pra trás e ver o legado que foi deixado na vida das pessoas. E você deixou com coerência, né? Sabe, esse final de semana, eu até me emocionei, eu tenho uma filha adolescente e ela traz pra mesa, assim, várias vezes questões que eu tinha muito forte lá no passado, porque a adolescência, né, é uma fase muito intensa das emoções, das verdades, até de teimosia, né? Mas assim, a minha filha tem me transformado, porque eu tenho olhado para ela e reencontrado lugares de mim que eu fui deixando pelo caminho. E tem me feito bem essa transformação. Eu me recompor numa menina que eu já fui, na mulher que eu me transformei e trazendo, sabe? Então, eu até me emocionei. Foi minha sobrinha falou assim pra mim, tia, você tá bem? Eu falei, não, eu tô emocionada, a tia tá emocionada. E eu acho que e eu acho que se a gente puder falar, né, para quem a gente está liderando ou para quem a gente está ajudando
a educar e transformar, que é manter essa coerência, né? Manter essa verdade. Mesmo nos momentos mais difíceis, e mesmo que isso alongue a trajetória, ou supostamente demore mais algumas coisas, ou tenha mais tropeços, eu acho que o legado é mais sólido. Né? Então, acho muito legal esse teu depoimento, e como sempre, você sendo muito e absolutamente verdadeira, o que é muito legal. Marina, você já foi líder especificamente de diversidade e inclusão, né? Isso. Você quer contar um pouquinho como é que foi essa experiência, esse momento? Olha, o tema de diversidade e inclusão, ele sempre foi presente na minha vida de alguma forma. Todos os lugares onde eu trabalhei, eu sempre me envolvia com essa temática, assim. No passado era mais, não existiam áreas, né? Era mais comitês, então eu fazia parte do comitê, eu sempre estava envolvida. E sempre foi um tema para mim... que sempre me tocou muito, muito genuinamente, assim, até converso muito com amigas, a gente fala assim, pra você trabalhar com diversidade mesmo, você tem que ser muito apaixonado pelo tema, você tem que, de fato, porque é muito desafiador, é muita desconstrução, são muitos, né, empecilhos que você encontra no caminho, assim. Então eu acabei, sempre fui muito apaixonada, eu acabei me envolvendo muito. Eu acho que como eu fui vivendo muito essas questões na pele mesmo, em liderança, ou observando colegas, outras situações, independente da gente falar de equidade de gênero, né? Principalmente quando a gente fala questões raciais, a gente tem um tema muito, muito importante mesmo no Brasil para a gente rever sobre as questões de inclusão de pessoas negras. Tudo isso sempre me tocou tanto, assim, pessoalmente. Sempre para mim foi uma questão que me pegava tanto pessoalmente que eu acabei me envolvendo muito. Acabei estudando muito sobre o tema, acabei participando de tudo que eu poderia participar e virei uma pessoa que meio que desbravava, assim, sobre essa temática nas organizações. E aí acabou que, naturalmente, quando eu trabalhava na RAP, eu fui convidada para liderar essa estrutura. Porque já era, né, nas minhas entrevistas eu já falava muito sobre esse tema, já falava dos trabalhos que eu tinha feito, eu estudei sobre isso, faço um mestrado sobre isso, virou um tópico, assim, de paixão. Então, naturalmente, virou um convite natural, quando, por eu, né, tá muito envolvida com essa temática e ser a pessoa que sempre levava sobre isso, né. Mas foi uma experiência, assim, desafiadora, pra ser bem honesta. Porque eu acho que quando você senta na cadeira é que você vê, de fato, as dificuldades. E eu sempre digo, é uma cadeira que tem que ser feita por uma pessoa muito apaixonada. Mas, por outro lado, é uma dor muito grande pra quem é muito apaixonado. Porque você vê as dificuldades, você vê o quanto que, às vezes, não é nem má intenção, digamos assim, né? Às vezes realmente não tem letramento, as pessoas não têm consciência, as pessoas sabem que é importante, mas não conseguem enxergar onde estão os vieses. Às vezes é também um pouco de machismo, racismo incorporado. Às vezes não vamos ser hipócritas. Mas na maior parte dos casos, não é assim. As pessoas, no final do dia, as pessoas estão preocupadas em trabalhar, ganhar seu dinheiro, você tem sua família, você tem um monte de dificuldade em casa, né? Você tem, sabe, pai, mãe pra cuidar, tem seus sonhos pra realizar, suas dificuldades. Então, achar que todas as pessoas vão parar, vão se engajar e vão estar aptas e com o coração aberto para refletir por que a gente não tem um número expressivo de pessoas pretas na organização, apesar de ser muito importante, isso não vai acontecer. Então, de fato, você tem que ter muita resiliência. Eu acho que o que eu aprendi nessa posição foi isso, assim, que é muito mais desafiador do que parece. É muito difícil. Por mais que exista a cadeira, o budget, é muito difícil. É uma transformação. Imagina, a gente está falando de um país que viveu anos de escravidão, que tem questões estruturais em todos os setores. A gente está falando de um machismo estrutural que existe há anos na sociedade.
não vai ser uma cadeira em um ano que vai transformar um legado de social. É um trabalho muito devagarzinho ali, né? É um trabalho muito devagarzinho. Então, para mim, um grande aprendizado nessa posição foi realmente colocar as coisas em perspectiva, ter mais empatia. A gente discute muito nos grupos de diversidade, eu discuto muito com colegas a diferença entre você ser um militante e um ativista dentro de uma organização. Não cabe você chegar para essas pessoas e você querer falar, não, você tá errado, isso que você falou foi extremamente machista, você não pode falar, não cabe, assim, é isso, é o que eu falei. Se a pessoa tá pensando, meu Deus, eu tô como, sei lá, pessoas doentes da minha família, essa mulher só quero ganhar meu salário aqui. Deixa eu trabalhar. Você tem que ter um lado que é mais do ativista e menos do militante, mais da empatia, mais de criar alianças estratégicas, mais de levar a intencionalidade, mais de mostrar para as pessoas com mais didática, às vezes mesmo, qual que é essa questão, ouvir, ter um olhar mais aberto. Isso é maturidade, né, Marina? Isso é maturidade, né? Mas você tem que se posicionar também em alguns momentos, assim, né? Porque, muito, né? Acho que a gente ouve muito isso. Mas se é equidade, por que a gente tá abrindo vagas para mulheres e colocar cotas? Aí você tem que discutir isso toda vez, mas você tem que aprender eu acho que você tem que criar muito argumento. É uma cadeira que você tem que estudar muito. Por isso que eu falo, a gente não pode subdimensionar. Não pode, não, vamos colocar uma mulher porque ela é mulher. Não, vamos colocar uma pessoa preta porque ela é uma pessoa preta, ela vai ser ótima para liderar a diversidade. É uma cadeira que você tem que estudar muito. Você tem que ter muita consistência, você tem que ter muito dado. Muita habilidade. Você tem que saber discutir. Não, porque veja bem, maior parte da população brasileira são mulheres. A maior parte das pessoas que saem da universidade são mulheres. Então, algo está acontecendo que essas mulheres não estão chegando na cadeira de liderança. Você tem que trazer argumentos sólidos, né? Então, foi uma experiência muito boa, mas foi uma experiência muito desafiadora nesse sentido. Imagine, ainda mais você uma pessoa realizadora, quer fazer acontecer e super argumentativa e tudo mais, né? Então, porque tem que pôr um pouco o pé no freio, né? Tem que pôr um pouco o pé no freio. Por isso que eu falo, para as pessoas muito apaixonadas, tem que se controlar, porque pode ser uma frustração você ver na realidade como... Eu acho que as pessoas têm boa intenção. Na maioria das vezes, a gente... não sei, talvez eu seja um pouco idealista demais, mas eu acredito que as pessoas, elas têm boas intenções. Não, eu também acho. E elas não têm, às vezes, o entendimento. Né? Porque é isso. Eu tô aqui trabalhando, tenho minha conta pra pagar. Tá bom, você tá me explicando, agora eu tô entendendo. As pessoas têm boas intenções. Eu acho que a gente também tem que parar de achar que todo mundo é mal. É do mal, todo mundo é do mal. A gente vai criando... a gente deixa de ganhar aliados quando a gente fala isso. Né? Tem uma frase... Agora eu não vou me lembrar quem disse essa frase, mas depois eu posso procurar. Vocês colocam na agenda pra mim. Você fala, o mundo ele é composto de homens e mulheres. Se a gente não dialogar com homens e mulheres, o mundo não vai mudar. O mundo é composto pelos dois. Não adianta. Se a gente não dialogar com todo mundo, as coisas importantes não vão mudar. Então, todo mundo tem que estar junto e comprometido, né? A gente tem que conversar com todo mundo. Perfeito. Excelente. E falando nisso, essa questão do mundo ser composto por homens e mulheres, a Decathlon, você acha que o fato de ser uma empresa ligada ao esporte e... o teu próprio CEO acaba de declarar a importância e tudo mais. Você acha que tudo isso corrobora para ser esse ambiente onde a diversidade pode aflorar mais? Como é que vocês lidam com as questões masculinas, questão de licença paternidade, todas essas questões? Você tem coisas para contar pra gente em relação a isso? Tenho. Acho que eu, sim, sou muito grata, sou muito realizada, muito feliz por ter encontrado a Decathlon faz um ano e um pouquinho que eu tô na posição. Óbvio, todos os lugares do mundo têm seus desafios e têm seus pontos para desenvolver, ainda bem, por isso senão não teria... Não tem nem graça. Não teria nem espaço pra gente trabalhar. Mas, no geral, com certeza, eu acho que o esporte, eu tenho aprendido isso na prática. Eu acabei de voltar de uma viagem do Chile que a gente fez, a gente subiu uma montanha, o time de diretores, uma montanha, foram quase 7 horas de trilha, 4.000 metros de altura. Eu tava subindo a montanha, meu Deus, Nossa, com 4.000 metros, uau. Mas subindo a montanha, eu falei assim, nossa, agora pra mim fez assim, pegou o que é Decathlon assim na subida da montanha, porque o esporte, a gente tem uma visão do esporte, da competitividade, o que é, na verdade, é legal, mas o esporte, ele traz uma força muito poderosa que é o do coletivo.
O esporte é o coletivo, é as pessoas juntas. Eu tava na montanha e eu realmente tava com dificuldade. Eu não sou uma pessoa que sobe montanhas. 4.000 eu nem acho que nem sei o que Mas que os meus pares sobem montanhas. Eles são bem esportistas. Em nenhum momento foi, nossa, poxa, por que você veio? Pelo contrário, eles foram andando mais devagar para ficar do meu lado. O incentivo, você já chegou aqui, nossa, como você é boa, olha o que você conseguiu alcançar. E isso acaba se refletindo na cultura de uma forma geral, acaba refletindo num dos nossos fundamentos humanos, que a gente chama... as bases da nossa cultura, e um dos nossos fundamentos humanos é o cuidado, que é reflexo do que é. A gente tem 2 fundamentos humanos bem importantes, o coletivo e o cuidado. Que é reflexo dessa cultura. Então a gente tem esse cuidado com as mulheres, com essas questões. Tipo, isso é uma realidade. Então, hoje a gente é uma empresa cidadã, as mulheres têm 6 meses de licença maternidade, os homens têm os 20 dias. A gente tem discutido a licença parental, ainda não é uma realidade, mas isso é uma pauta importante que está em discussão. A gente faz análise de gender gap. O nosso gender gap hoje é de 0,8, não é nada. A gente não tem diferença salarial entre homens e mulheres. E uma das coisas que faz com que isso aconteça é quando uma mulher sai de licença maternidade, ela mantém a avaliação de desempenho dela do ano passado, ela é elegível ao aumento salarial, a gente não deixa de olhar as questões de carreira e de salário. Isso é muito importante, Marina. Importante. Isso é uma lição para quem está até nos ouvindo, né? Porque senão você perde. Porque senão você perde, eu acho. E isso não é fácil, mas é simples, porque existem vários guias de orientação do que se deve fazer nesses casos, né, de licença maternidade, e a orientação é essa, manter a avaliação do último ano, dar um aumento salarial. Então a gente garante que isso aconteça, não tem uma perda. Eu acho que um dos maiores orgulhos, assim, hoje, que é essencial quando a gente fala sobre equidade de gênero na Decathlon, é o gender gap, que o nosso é 0,8, que é muito baixo, e acho que isso é essencial. E a gente acaba conseguindo fazer com que as mulheres consigam se desenvolver mesmo com as dificuldades da maternidade. Pela questão da maternidade. A gente teve um caso agora, uma líder que acabou de ser promovida para liderar o nosso centro de concepção no Brasil, ela acabou de descobrir que está grávida. Ela grávida acabou de assumir essa posição. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante, né? A gente continuar dando a progressão de carreira e não travar nenhuma movimentação por conta da paternidade ou da maternidade, né? Então, acho que isso realmente é um orgulho muito grande, assim. É uma imensa satisfação fazer parte da companhia. Não é ligado exatamente à equidade de gênero e maternidade, mas uma outra iniciativa muito importante que a gente tem é do salário digno. Então, a gente faz essa análise mundialmente, principalmente nas posições de operação, se o nosso salário está sendo digno. E a gente chegou nesse lugar nas nossas posições mais operacionais, loja, algumas regiões do Brasil, centro de distribuição. Então, são iniciativas que fazem parte do DNA mesmo. E que com certeza contribuem quando a gente fala sobre equidade de gênero. Pode não falar diretamente, mas fala da coerência, né? Fala da coerência. Fala, né? Então, sensacional, muito bacana. Tem mais alguma coisa sobre a Decathlon, do trabalho que vocês estão fazendo, que você gostaria de dividir e que isso você acha que tem ajudado também? Eu acho que o mais importante agora é a nossa meta de olhar por layer, por nível de liderança. Isso com certeza vai fazer toda a diferença. No Brasil a gente foi um destaque por conta de todas as ações que a gente conseguiu desenvolver. A gente ganhou o troféu de inclusão das Américas, foi bem bacana para a gente chegar em 45% de mulheres nas posições de liderança, que não é pouca coisa, né? E não é tão fácil. E não é nada fácil. Não é tão fácil, não é nada fácil. Nada fácil. Mas acho que o mais importante que eu tenho discutido com o time desde o ano passado a gente fez muitas ações de sensibilização, a gente fez muitas ações para trazer temáticas importantes que são femininas, que são de mulheres, e elas foram muito importantes, a gente não pode parar com elas, mas eu quero colocar, desde o ano passado a gente já fez isso, e também o que vai acontecer esse ano é colocar um foco muito grande no desenvolvimento de hard skills mesmo das mulheres. Ai, que máximo isso. Aqui, as mulheres estão preparadas, não tem discussão. Eu acho que a discussão sobre as nossas temáticas,
práticas de equidade de gênero, elas são importantes, mas eu tenho uma líder, como as lideranças marcam a nossa vida, né? A Regiane, inclusive, vou falar essa câmera, né? A Regiane, inclusive, foi uma dessas, porque uma vez eu tenho uma frase que ela me disse que eu nunca esqueci na minha vida. Eu estava numa reunião cheia de homens, falando por cima de mim, ela parou todos eles e falou assim: eu quero ouvir o que a Marina tem a dizer, porque ela é especialista nesse tema. Que legal. Nunca me esqueci disso na minha vida. Marcou minha vida pra sempre, porque a gente estava trabalhando há pouquíssimo tempo, ela nem conhecia a fundo o meu trabalho, mas ela... Deixem a mulher especialista falar. Eu nunca me esqueci dessa frase. Que legal. Isso foi há anos atrás. Mas teve uma líder... quando começou a cair os temas de diversidade, ela trouxe uma reflexão pra gente, o grupo de equidade, né? Eu estava na liderança dos temas de diversidade na RAP, ela trouxe uma temática, ela falou: os temas tá caindo, vários layoffs estão acontecendo e as mulheres em posições de liderança a gente está diminuindo. Agora é o momento da gente se capacitar, agora é o momento da gente estar preparada, agora é o momento da gente saber negociar, agora é o momento da gente ter hard skills, agora é o momento de não ter nada para falar sobre a nossa capacidade e preparação para subir. Isso me marcou muito, assim, então eu tenho estado muito nesse movimento, esse comprometimento de capacitação das mulheres, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E acho que uma outra coisa muito importante que a gente faz como Decathlon é incentivar as mulheres no esporte. O que as pesquisas mostram é que as mulheres vão abandonando o esporte quando elas entram na adolescência. Por quê? Menstruação, vergonha do corpo. Então as mulheres vão perdendo essa frequência na prática do esporte, e que pra gente é muito importante, porque o esporte pra Decathlon é o bem-estar das pessoas, né? A gente quer levar o bem-estar para as pessoas por meio do esporte. Então as mulheres fazendo parte disso é muito importante. Então a gente tem entrado num movimento bem grande de incentivar as mulheres no esporte. Agora a gente tem o que a gente chama de Movimento Todas, onde a gente, né, proporciona atividades físicas para as mulheres. Eu acho que isso é bem importante também, muda a qualidade de vida, muda saúde. Quando a gente fala sobre longevidade, sobre a saúde da mulher, esse tema é bem importante. Então a gente tem entrado muito ativamente também em promover a saúde e levar de volta o esporte para a vida da mulher que vai abandonando na adolescência, e depois cuidado, sobrecarga de trabalho, tripla jornada, questões com o corpo, enfim, de autoestima. Então acho que isso é bem importante também. Acho que muito importante, né? Tá muito ligado também às questões de saúde mental que a gente vem trabalhando tanto, né? Na Soul, a gente tem um pilar só olhando para isso, né? Para cuidar de saúde mental. A gente tem uma mentoria focada em saúde emocional. Então, todo o cuidado que a NR1 hoje exige, a gente na Soul é capaz de prover. Mas acho que essa combinação junto com o esporte é muito poderosa. Muito poderosa. Né? Porque saúde mental é quando você está em equilíbrio com todas essas questões, né? Então, realmente, eu acho que o esporte é um super aliado e de verdade, eu acho que para a mulher, eu não tinha me dado conta disso. Você trouxe agora esse tema de que a gente vai abandonando, né? Por todas as dificuldades, e o homem tem essa facilidade, que ele não precisa abandonar, né? Exatamente. Não tem a terceira jornada, não tem a menstruação, tem mais tempo e tudo mais. Então, acho que é um tema super relevante e importante, assim. Muito bacana. Marina, eu ouvindo agora na minha cabeça tudo que você trouxe, acho que de verdade a Marina deu uma aula pra gente de que um monte de coisa que ela trouxe, de práticas e boas práticas, que não demandam um custo super expressivo, demanda só essa intencionalidade e esse trabalho sistêmico, culturalmente coerente para fazer a transformação, né? Então, acho que muito legal essa tua visão, muito, muito bom tudo que você trouxe. Realmente, eu acho que você deu uma aula, e que quem quer trabalhar melhor com diversidade feminina tem que ouvir nosso podcast, que vai aprender um monte de coisa de verdade, né? Então, a gente sempre costuma encerrar o nosso podcast pedindo para a pessoa trazer o que vem da sua alma, o que você gostaria de deixar, o que a Marina traz para nós que vem da alma, para o encerramento desse nosso podcast. Eu acho que a coisa mais importante assim, que vem agora soa meu coração para compartilhar é que
todo mundo de fato tem algum poder na mão. Quando a gente está numa posição de liderança senior, obviamente a gente tem um poder maior, é inegável, mas todo mundo tem um poder na mão com aquilo que você faz no dia a dia, né? Você pensa, a pessoa que faz recrutamento no meu time, ela tem o poder de selecionar os finalistas que vão para um processo seletivo. O que vem muito no meu coração é que a gente use esse poder que a gente tem na mão para de fato transformar e deixar legado, para fazer as melhores coisas que a gente puder fazer pro mundo. Eu lembro quando eu era muito novinha, eu nem sabia exatamente o que eu queria da vida, eu tava me inscrevendo no vestibular, e aí na ficha, que era na mão naquela época, você tinha que colocar o que te motiva para a carreira que você tá escolhendo. Ganhar dinheiro, tinha várias coisas, mas eu lembro só da que eu escrevi, que era gerar um impacto positivo no mundo. Automaticamente aquilo veio no meu coração, e eu acho que eu aprendi que a gente pode deixar um impacto positivo no mundo em tudo que a gente faz. A gente não precisa estar numa cadeira, né? A gente não precisa estar trabalhando na ONU. Tudo que a gente faz, a gente consegue colocar a intencionalidade das coisas boas que a gente quer deixar para o mundo. Tudo, tudo, tudo. Então, o que eu diria para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que é o que eu levo como filosofia para minha vida, é: use o poder que você tem na sua mão para fazer o melhor que você puder pelo mundo, para deixar legado, e coloca isso em todas as suas ações. Você não precisa estar num lugar, né, numa cadeira estratosférica. Você tem que colocar no seu dia a dia a sua intencionalidade de deixar um impacto positivo para as pessoas e no mundo com aquilo. Então, se a gente puder fazer isso um pouquinho, com certeza a gente vai ter um lugar muito melhor. Já temos, assim, eu sou muito positiva, as coisas melhoraram, a gente não pode deixar elas retrocederem, mas a gente melhorou. É terrível, a gente vê guerra acontecendo, é terrível. Mas no passado a gente tinha muito mais guerras acontecendo, a gente tinha muito mais conflitos, e a gente tem que sempre colocar o nosso olhar positivo para acreditar que o mundo pode ser melhor e que a gente pode contribuir com isso de qualquer lugar que a gente esteja. Muito bacana, Marina. Eu particularmente adorei. Eu tinha também certeza que ia ser assim, e te agradeço muito. Eu acho que quem nos ouvir vai ter uma oportunidade incrível de se emocionar também. Eu também estou muito, muito, muito feliz. É muito gostoso esses reencontros, assim, e eu acho que a concretização, para mim esse encontro é uma concretização disso que eu estou falando, né? O legado que acho que você nem imaginava que pudesse ter deixado na minha vida. E você na minha também, porque assim, você foi uma pessoa que eu imaginei que eu gostaria de estar aqui nesse momento tão importante. Que bom, né? Fico muito feliz. Muito bacana. Muito obrigada a todos que nos ouviram, e até a próxima. Obrigada.